Fala, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo que eu vou falar sobre como criar uma mentoria ultra escalável. Quando a gente está no mercado e quando a gente atende alguns clientes, a gente tem uma dor muito complicada. Eu sei que você que está aí do lado, né, você que está vendo esse vídeo, deve estar tendo, que você tem 24 horas e você não consegue atender todo mundo, dar suporte para todo mundo, a demanda aumenta e você fica estagnado, você não consegue escalar. Essa palavra é muito famosa no digital e é sobre crescer a mentoria, ou seja, expandir a mentoria, trazer novos clientes. Como que eu trago novos clientes se eu não tenho tempo nem de atender os que eu já tenho? É incrível, não tem como. Às vezes você fica pensando assim, gente, o povo fica aí vendendo mentoria escalável, mentoria 100 mil reais em uma semana, enfim, e você não consegue atender os 10 clientes que você tem, ou os 5 clientes que você tem. Esse problema acontece porque para você criar uma mentoria que seja ultra escalável, você tem que ter um processo antes de estruturação do negócio. Ou seja, a mentoria que foi, né, massificada no Brasil é aquela mentoria do guru, né? A mentoria que eu dependo do guru para ter que agir, para ter que fazer alguns processos. E aí, quando você olha para uma mentoria que seja ultra escalável, ela inicialmente ela não pode depender única e exclusivamente do teu tempo como mentor. Por quê? Porque quando você tem duas coisas, né? Uma é o seu tempo, outras são as ferramentas, processos e situações que o teu cliente vai precisar. E aí, se eu dependo única e exclusivamente de você, do seu tempo, eu não consigo fazer com que o cliente tenha aceleração. Por quê? A maioria das pessoas que compram mentorias, elas querem aceleração. Elas não querem ver 40 horas de conteúdo, elas não querem ver, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses de conteúdo. Elas querem agir, elas querem algo que vire a chave e elas consigam ter o resultado ou financeiro ou de resolução de um problema ultra específico, ultra urgente, que causa uma dor latente e que gera um desconforto brutal, né? Então, assim, para criar, né, essa mentoria escalável, ela primeiro precisa não depender do teu tempo. Segundo, ela precisa ter processos, tarefas e ações direcionadas para você ter um resultado e ter uma equipe de suporte, ou seja, um contexto que o cliente entre e ele tenha ajuda de outros tutores, de outras pessoas que estão ali cuidando do sucesso do cliente, cuidando da experiência do cliente e cuidando do resultado que o cliente está buscando. Porque não adianta nada você fazer toda uma situação, criar todo um programa e não ter pessoas que organizem, né? Que façam esse cliente ter uma experiência diferenciada de acordo com outros players. Mano, porque eu tô, minha concorrência, não sei o que. Cara, tua concorrência
ela vai ser pulverizada quando você tem uma experiência completamente diferente da concorrência. Ou seja, a concorrência ela está fazendo uma coisa e você está fazendo uma outra coisa. Enquanto a concorrência copiou uma coisa, você já está fazendo outra. Ou seja, ter um diferencial competitivo, entender os movimentos do mercado e saber que concorrência não existe mais. Ou seja, aquilo que antes era uma dor, hoje é um benefício, porque muitas das vezes o teu cliente vai comprar do concorrente A, B, C, D, mas quando ele entende que o teu jeito, a tua forma, a tua mão, o teu processo e os teus insights, o teu estudo, né? Quando você estuda outros detalhes, isso faz toda a diferença. Então, não estamos falando aqui de lutar contra a concorrência. E quando a gente fala de mentoria ultra escalável, a gente está falando o seguinte: é que às vezes é preciso deixar o cliente também ir para a concorrência, fluir na concorrência, ou seja, comprar de outro. A gente não aprende qualquer coisa só com um professor. A gente aprende coisas com várias pessoas. E aí, o processo de escalar uma mentoria é quando você já tem um processo definido, quando você tem tarefas e atividades bem definidas, quando você tem uma equipe bem definida, quando você tem tutores que ajudem esse cliente a ir mais rápido, e quando você entende o momento do cliente. Porque o momento do cliente entrar na tua mentoria tem muito a ver com o ICP. O ICP é o que vai balizar se tua mentoria cresce ou não. Porque se tu foca num cliente que não tem fit com o teu programa, ele não vai ter resultado. E aí, quanto mais você traz clientes que não vão ter resultado, você não tem o outro lado, que é a transformação. Você só consegue trazer novos clientes, trazer novas pessoas para a tua mentoria quando você já mostrou que você gera uma transformação, quando você gera um resultado. E aí muitas pessoas estão no digital, né, só vendo os dígitos, e os dígitos só vão vir quando você tiver com a casa arrumada. Então você precisa arrumar a casa, você precisa arrumar os seus processos. E aí, como que eu sei sobre isso, né? Como que eu descobri, como que eu entendi isso? São mais ou menos 20 anos no digital, mais 15 anos procurando ter uma liberdade financeira e ter uma liberdade geográfica e ter uma liberdade de tempo. Ou seja, é um tempo altíssimo buscando uma coisa todos os dias. São 15 anos atrás de um processo. Então, quando você entende, né, que quando você tem a tua estrutura de funis que traz todos os dias o teu ICP, ou seja, o teu perfil de cliente ideal todos os dias, quando você já tem um encaminhamento, quando você tem um resultado palpável, você consegue trazer novos clientes todos os dias, sem precisar ficar batendo em coisas que você não precisa. A pessoa vai lá pro digital, vai lá pro YouTube, ou então vai lá pro Instagram, ou vai para redes sociais. Tô aqui. Aí no outro dia, tô aqui, né? E aí gera um conteúdo, gera um processo que o cliente não está buscando. O cliente estava querendo A e você está vendendo B. E aí fica esquentando o mercado, esquentando as pessoas para eles comprarem do teu concorrente. Então, falar sobre como o teu processo é diferente, falar como a tua mentoria gera resultados
completamente diferente dos outros concorrentes, explicar e demonstrar detalhes que só tem dentro da tua mentoria e gerar identificação com você e com os resultados que você proporciona. Não adianta, se você está olhando só para você no processo de venda e você não está olhando para o cliente, você está perdendo o que é mais bonito numa venda, que é entender qual é a dor desse cliente que eu posso resolver, qual é a dor desse cliente que eu consigo resolver ou não, né? E como que eu cheguei até isso, né? De 2020 para cá, né, mais ou menos ali 28 de junho de 2020, eu era editor de vídeo de um deputado em Manaus, e aí transicionei para ser gestor de tráfego, sendo que eu já tinha sido copywriter, gestor de tráfego, entre aspas, né, aquele cara que é especialista em anúncios, mas não, é só um freelinha, vou fazer ali, o negócio. Eu não dava valor à gestão de tráfego, e na época poderia ter sido muito mais simples, né, destravar a minha questão. Fui copywriter, fui web designer, fui designer, fui editor de vídeo, fui filmmaker, fui uma pancada de coisas no digital, né? E fui consultor dos maiores do mercado, né? Aprendi com os maiores do mercado, fui closer dos maiores do mercado, fui SDR, fui pré-vendas, fui social selling, ou seja, a bagagem, mostrar essa tua bagagem ao longo da jornada também é muito importante. Então, para criar uma mentoria escalável, é preciso que o teu cliente ideal, ele olhe aquilo que tu está proporcionando e fale assim: eu preciso disso, porque todos os outros se tornam irrelevantes. É quando tudo é irrelevante e você se torna o centro da atenção do teu cliente. Então, eu sou Emanuel Limeira e desde 2020 eu atendi mais de 300 clientes, e eu quero te proporcionar uma experiência diferente, porque todos os meus concorrentes falam de mentorias escaláveis, mas quando tu compra, a assistência que você recebe é zero ou quase zero. O cliente precisa de um detalhe e ele fica tentando esperar e falando com um monte de gente que não resolve. E aí o que eu proporciono, né? Quando você vai criar uma mentoria, você precisa de um tutor, que ele vai te proporcionar um resultado X. Quando você precisa criar mecanismos, funis, você precisa de um mentor. Quando você precisa escalar uma mentoria, vende uma vez, não vende outra, aí faz não sei o que, aí, né? Isso é muito difícil, é um saco. Então, nesses três processos de criação, de estruturação e rampagem e escala, eu sou especialista nisso. Ou seja, depois de quase 20 anos na frente das telas, né, ali executando para outros players, executando para outras pessoas, é importante, né, eu transicionar para esse processo de mentoria, porque eu vi muita coisa errada, gente. É muita coisa errada que tem no mercado. E aí não tem como você tapar os olhos e fingir que você não está vendo o mercado que a gente está hoje. A gente vende mentoria para ensinar a vender, para fazer mentoria, para vender mentoria, sendo que a gente está fazendo o básico da gente, sabe? Então, primeiro você tem que ajustar os teus processos. Então, assim, se você chegou até aqui, clica aqui no like,
né? Compartilha isso com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você precisa da minha ajuda, entre em contato, vai ter um link aqui embaixo. Entre em contato com a minha equipe. Entre no meu funil de aplicação, se aplica, fala de verdade o que realmente você está sentindo, o que eu posso te ajudar, e vamos escalar essa mentoria, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.